a igreja de Filipos. A igreja de Filipos foi a primeira igreja fundada na Europa, fruto de uma ordenança a Paulo, que a gente vê lá em Atos, capítulo 16, verso 9, onde há uma ordenança: passa a Macedônia e ajuda-nos. É uma carta de amor, uma carta que exorta a igreja, é uma carta de alegria, é conhecida como uma carta de alegria, da alegria, e uma carta escrita por alguém, escrita por Paulo, que estava preso em Roma, condenado à morte, ou seja, uma pessoa que nessas situações está condenado à morte, escreveu uma carta falando de unidade, falando de sinergia, falando de alegria. Isso já nos dá uma grande dica, que a alegria não, para o cristão, não deve depender de circunstâncias. É isso, querido? Amém? Um palestrante afirmou: eu faço a minha esposa alegre. Aí a esposa, num momento, falou, ela replicou: não, o fato de eu ser alegre ou não depende do meu esposo. Eu sou a única pessoa da qual depende a minha felicidade. Eu determino que serei feliz em cada situação e em cada momento da minha vida, pois se a minha felicidade dependesse de alguma pessoa, de alguma coisa, de alguma circunstância sobre a face da terra, eu estaria com sérios problemas. Tudo que existe nessa vida muda constantemente, de uma hora para outra. O ser humano, as riquezas, o meu corpo, o clima, o meu chefe, os prazeres, os amigos, minha saúde física, minha saúde mental, e assim eu poderia citar uma lista interminável. Eu preciso decidir ser feliz independente de tudo que existe. Se tenho hoje minha casa vazia ou cheia, sou feliz. Se vou sair acompanhado ou sozinho, sou feliz. Se meu emprego é bem remunerado ou não, sou feliz. Aprendo com as experiências passageiras e vivo as que são eternas, como amar, perdoar, ajudar, compreender, aceitar e consolar. Quando eu tiro essa obrigação do meu marido e de qualquer outra pessoa, eu deixo-os livres do peso de me carregar em seus ombros. A vida de todos fica muito mais leve. Hoje nós vamos falar continuar falando sobre a carta de Filipenses, e eu queria que os irmãos ficassem um pouquinho de pé, ficassem um pouquinho de pé, um momentinho só. Pediria para vocês fecharem seus olhos, fechem os olhos. Eu gostaria que você pensasse na seguinte pergunta, é uma pergunta pessoal: você é uma pessoa feliz? Eu vou mudar a minha pergunta. Se eu perguntasse para sua esposa, para o seu marido, você é uma pessoa feliz, o que ele responderia? Se eu perguntar para os seus filhos, para os seus irmãos, se você é uma pessoa feliz, o que eles responderiam referente a você? Senhor, eu queria agradecer, Pai, por esse momento, por podermos estarmos aqui reunidos como igreja. Que o Senhor nos faça em Ti, e que o Senhor nos ensine, Pai, apesar de todas as circunstâncias negativas, de todas as dificuldades, de todas as aflições que nós passamos, que nós possamos, Pai, ter no nosso mundo interior a alegria que vem de Ti, Senhor. Independente das coisas que acontecem no mundo exterior, ensina-nos, Pai, nessa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pode se sentar, irmãos. Segundo o Mário Sérgio Portela, o contrário de alegria não é tristeza, é a falta de energia vital. Ou seja, a alegria está ligada ao prazer de estar vivo. E você está aqui nessa manhã fria, você está de bem com você mesmo. Ou numa segunda-feira que você acorda e fala: nossa, tem muito trabalho, está bem com você mesmo. Ou de você acordar segunda-feira e falar assim: nossa, eu não tenho
tenho trabalho para ir, estou desempregado. Mas você está bem consigo mesmo. Jesus disse que para entrar no reino dos céus é preciso ser como uma criancinha, isso é, retornar ao estado de pureza, de leveza, da inocência. A criança é tremenda, né? A maneira como a criança vê o mundo, ela vê o mundo naquele momento, ela não fica pensando no passado, no que vai acontecer amanhã. A criança, se ela briga com um amiguinho, logo, você passa algum tempinho, ela está brincando de novo com o mesmo amiguinho que ela brigou. É lógico, nós somos adultos, né? Não dá mais para nós sermos crianças. Mas quando nós apagamos essa figura da criança do nosso ser, a nossa vida fica muito séria, a nossa vida fica muito sem sal, sem alegria. Nós não podemos deixar a criança que existe em nós, a criança que existe em você se apagar. A alegria não depende tanto do mundo externo. Nós estamos estudando, né, Waldemar? O livro Como Colocar em Ordem Seu Mundo Interior, ou seja, que ele dá ali dicas de como você manter seus pensamentos em ordem, independente das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Alegria é diferente de felicidade. A felicidade depende bastante de circunstâncias que sejam benéficas a você. Hoje eu estou feliz porque eu ganhei uma grana extra, ou meu time ganhou, não é mesmo? E são circunstâncias apenas. A alegria ela está mais relacionada ao espírito e à gratidão de estarmos vivos, e que as duas experiências vão e vêm. Ninguém é feliz e alegre o tempo todo. Jesus, nosso mestre, chorou, ele ficou repugnado, ele teve momentos de tristeza, mas ele era uma pessoa alegre. Então, o fato de você ser uma pessoa alegre não impede que você tenha momentos de tristeza, não impede que você não tenha momentos de raiva. Vamos ler Filipenses, queridos, Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 1. O texto diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo o quê? Alegrai-vos. Em outras palavras, a alegria não é uma opção, é uma ordem. Você estar alegre como cristão é uma ordenança de Deus. Ela não depende de circunstâncias. Agora eu quero perguntar para a igreja: será que é isso que acontece? Será que hoje nós não encontramos, muitas vezes, um crente que é salvo em Cristo? Será que todo crente, que é salvo em Cristo é feliz? Muitas vezes parece que há uma aura de tristeza no ar, Cristão com cara fechada é a pior recomendação para o cristianismo. Lembre-se, a palavra de Deus fala assim, que você é a carta de apresentação de Cristo para outras pessoas. Se elas olham para você e vê você desânimo, tristeza, uma pessoa que murmura, reclama da vida, que tipo de apresentação você está fazendo de Cristo para essa pessoa? O mundo não quer um fardo mais pesado, e sim um coração leve. Como pode o cristão ser alegre num mundo cheio de tristeza? Como fica a ordenança de Paulo? Alegrai-vos no Senhor. É sobre isso que a gente quer falar hoje, irmãos, nessa manhã. O que é que te faz triste muitas vezes? O que é que te tira a alegria? O que é o ladrão na sua vida que te rouba de você ser um cristão alegre? De você ter no seu mundo interior ordem, paz. Vamos ler aqui Filipenses 4, 6, 7. O apóstolo Paulo nos dá a seguinte receita. Vamos todos ler? Não
estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Essa também é uma ordenança. Não estejais ansiosos com coisa alguma. A ansiedade é um ladrão de alegria? Sim ou não? Sim. Sim. O que é ansiedade? A ansiedade, na definição, quer dizer um grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia, desejo veemente, impaciência. É o mal do século. Hoje, esse pecado, é um pecado mais democrático hoje na nossa geração. Atinge crianças, adolescentes, jovens, adultos, maridos, esposas, crentes, não crentes. Por que nós vivemos, nessa ansiedade? Está provado cientificamente, irmãos, que mais do que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Está provado, isso é científico. Mais de 70% que passa dentro de você e te deixa ansioso, te deixa preocupado, não vai acontecer. E se acontecer aquilo que te deixa preocupado, você vai sofrer duas vezes, porque você fica preocupado antes e durante. Ou seja, isso vai minar a tua energia. Jesus disse que a ansiedade, além de inútil, ela é prejudicial. Não acrescenta nenhum côvado na sua vida. A ansiedade, irmãos, é símbolo de incredulidade. É você não descansar em Deus. É você ter uma fachada de crente, de ser crente, de ir no culto, de fazer isso, fazer aquilo, mas interiormente a paz de Deus não existe. A ansiedade os gentios que não conhecem a Deus se preocupam, com o que eles vão beber, com o que eles vão comer, com o que eles vão se vestir. Mas nós cristãos, nós devemos fazer o quê? Buscar primeiro as coisas do reino de Deus. O que a palavra depois completa como? Buscar primeiro as coisas do reino de Deus e as demais coisas vão serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus. Filipenses 3,19. Vamos ver o segundo ladrão de alegria. Filipenses capítulo 3, verso 19. Vou pegar o finalzinho do versículo 19. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Vou fazer uma pergunta para você. Alguma vez você já discutiu com o seu cônjuge, com o seu pai, com o seu irmão a respeito de dinheiro? Alguma vez você já ficou chateado porque riscaram o seu carro? Porque você bateu o carro? Ou porque você perdeu o emprego? Ou porque você trabalha muito, e você acaba não tendo tempo para as demais coisas? O dinheiro, a Bíblia fala assim que o dinheiro é um Deus, é um altar de Mamon. Muitos se divorciam, muitos morrem, outros roubam por causa do dinheiro. Há três poderes no mundo que corrompem, que atraem as pessoas, que fazem com que as pessoas mudem seu caráter. Uma delas é o dinheiro. Outra, sexo. Terceira, poder. Você vê pessoas assim em Brasília, por exemplo, que estão cheias de dinheiro, mas elas querem o quê? Permanecer no poder. Então, irmãos, por que muitas vezes a gente se preocupa com essas coisas terrenas? Frase de para-choque do caminhão: nasci pelado, careca e banguela. Que vier lucro, não é isso? Nós não vamos levar nada nessa vida, queridos. Nada.
nada dessa vida. Por que isso faz com que a gente fique tão ansiosos, tão preocupados? Aliás, eu falei a semana passada, precisa abrir seu guarda-roupa, pegar lá roupas, minha esposa depois veio falar comigo, falar assim, como você fala assim, de pegar roupas que você não usa há um mês, né? Então, tudo bem, um ano, né? Então abra seu guarda-roupa lá, vê coisas assim que você não usa mais um ano. Você vai ver como que você é feliz, como você tem as coisas, essas coisas não te faltam. E se você puder dar, melhor ainda. Paulo nos dá a receita contra esse ladrão de alegria, chamado coisas terrenas, dinheiro, coisas materiais. Não fique ansioso com isso. Em tudo, em todas as coisas terrenas, aquilo que te deixa ansioso, coloque diante de Deus. Com o quê? Orações, súplicas e ações de graças. O que vai acontecer? E a paz que o mundo não te dá vai inundar seu coração. Ele vai guardar seu coração e vai guardar sua mente. Disso tudo. Filipenses 2:3. O que também nos rouba a alegria? Filipenses 2, verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Uma das coisas que nos roubam a alegria é quando nós falamos de relacionamento. Nós sofremos mais por causa de relacionamento de gente do que por causa de coisas e circunstâncias. Por que isso? Primeiro, porque nós somos, nós nascemos com o pecado original, que é o pecado do egoísmo. Nós não nascemos com o altruísmo, Nós não somos pessoas perfeitas e muitas vezes as pessoas nos decepcionam, muitas vezes. E muitas vezes nós decepcionamos as pessoas. E muitas vezes que nós decepcionamos as pessoas, muitas vezes a gente faz isso até inconscientemente. Mas a Bíblia, ela fala de algo que você deve fazer quando você decepciona um irmão, quando você machuca alguém. O que a palavra de Deus fala? Nos arrependemos, pedimos perdão, liberarmos perdão. Isso é tão importante, irmãos. Se você não perdoa, você não pode ser perdoado. Sabia disso? Se você não perdoa alguém que te machucou, Deus não te perdoa. Se você não libera perdão, Deus não libera perdão. Você não consegue ter comunhão com Deus. Se você não perdoa, você fica doente. Você fica preso. A falta de perdão, a Bíblia coloca como uma analogia de uma pessoa vivendo com correntes. E não só vivendo com correntes, mas sendo atormentado por verdugos. Você sabe o que é verdugos? O que são verdugos? São espíritos atormentadores. A pessoa não tem paz. No final da carta de João, Jesus Cristo, junto com seus discípulos, sopra o Espírito Santo a eles e diz o seguinte: a quem vocês perdoarem, eu perdoarei. Ou seja, ele nos capacita a perdoar. Perdão não é um sentimento, eu não sinto de perdoar a pessoa. Perdão é uma decisão. Você decide perdoar e o Espírito Santo te capacita. Amém? Filipenses 2,14. Relacionamentos também, Fazer tudo sem murmuração, nem contendas, pessoas mal-humoradas, que estão sempre reclamando. Você vê a pessoa tem uma nuvenzinha preta na cabeça dela, ela nunca está feliz. Ou ela está reclamando do chefe, ou ela está reclamando porque o dia está muito frio. Se você fala, vamos fazer um piquenique, vai chover. Você fala, você vai ter reunião dos homens, vai fazer. Você vai fazer muito frio, não vai estar muito bom. São pessoas murmuradoras, são pessoas que não têm paz interior. No domingo retrasado, o pastor Marcelo, domingo passado, o pastor Marco Matosinho
alegria. Não é isso na carta dos Filipenses? No retrasado, o pastor Marcelo ele pregou sobre Filipenses 2, de 1 a 4, trazendo uma instrução de comunhão do Espírito e de compaixão no relacionamento, de você sentir a dor do próximo, de ter empatia, de nós irmos para a igreja com a predisposição de fazer o seu próximo feliz. Se a gente conseguir enxergar isso, cair a ficha, eu existo para fazer o meu próximo superior a mim mesmo, né? Não superior hierarquicamente, mas superior de eu desejar o bem para ele. Vocês acham que a vida vai ser melhor ou não? Imagina o mundo, né, se tivesse essa percepção, se as pessoas vivessem para fazer o próximo melhor que elas. Ter bons relacionamentos, porque relacionamentos ruins geram ansiedade. Se você não está bem com uma pessoa, você não está bem interiormente. E qual que é a recomendação de Paulo quando acontece isso? Não estejais ansiosos com coisa alguma, mas faça o quê? Em tudo, coloque seus pedidos diante de Deus com orações, súplicas e ações de graça. E aí o que vai acontecer se você fizer isso? A paz de Deus irá inundar seu coração. A paz de Deus não é a paz como o mundo pode te dar, não é uma paz momentânea. E o que mais Paulo fala? E que isso vai fazer? Vai guardar a sua mente e a sua alma. É como se você blindasse a sua mente e a sua alma contra as coisas exteriores. Deus te capacita a fazer isso. Filipenses 1,12. O que mais pode ser um ladrão de alegria em nossa vida? Alguém poderia ler, por favor? Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. O que aconteceu a Paulo? Foi preso, foi perseguido em Roma, foi picado por uma cobra. O navio dele, o que aconteceu com o navio quando ele estava indo para Roma? Naufragou. São essas coisinhas, né? São essas coisas que aconteceram na vida dele. Circunstâncias adversas. As circunstâncias acontecem você querendo ou não. Elas podem acontecer a qualquer momento na sua vida. Que circunstâncias, né? Podem colocar a sua vida de ponta cabeça de uma hora para outra? Um problema financeiro, um divórcio de uma hora para outra, uma doença. Há pessoas que dizem, né? Hoje eu não posso ser feliz porque estou doente, porque não tenho dinheiro, ou porque faz muito calor, ou porque está muito frio, ou porque alguém me insultou, ou porque alguém deixou de me amar, ou porque eu não soube me dar valor, ou porque meu marido não é como eu esperava, ou eu não sou feliz porque os meus filhos não me fazem felizes, ou porque meus amigos não me fazem felizes, ou porque meu emprego é medíocre, e por aí vai. São tantos motivos para nos fazerem felizes, não é mesmo? Como que nós encaramos a vida? Com qual espírito nós encaramos a vida? Eu chego com meu amigo Robson e pergunto: Robson, como está aí? Como estão as coisas? O que o Robson fala? Né, Robson? Quando eu pergunto: como que vai, Robson? Bom, muito bom. Tem espaço para melhorar. Tem espaço para melhorar. Se melhorar, estraga, né? Se eu chego e falo para o Joaquim: e aí, Joaquim, como estão as coisas? Tirando que está ruim, está tudo bom. Vê a vida com outros olhos, irmãos, fica muito mais fácil. Aquilo que acontece na sua vida de circunstância adversa, o que você faz? Não fique ansioso por isso, mas coloque isso diante de Deus, com oração, com súplica, com ação que seja grata. Em tudo dai graça, até nas circunstâncias adversas. O que vai acontecer quando a gente faz isso? A paz de Deus vai inundar seu coração, né? Ele vai guardar a sua alma, vai guardar a sua mente. Declare isso, né?
Coloque isso dentro do seu coração, não esqueça mais disso. A revista Isso É publicou uma entrevista com um escritor chamado Roberto Chiniachik. Já ouviram falar dele? Tá? A pergunta que a revista Isso É fez foi o seguinte: muitas pessoas têm buscado sonhos que não são seus. Aí o Chiniachik respondeu: a sociedade quer definir o que é certo. São 4 loucuras da sociedade. A primeira é instituir que todos têm que ter sucesso. Nós vivemos numa sociedade capitalista, não é mesmo? E o sucesso na sociedade capitalista é você ter carro, você ter dinheiro, você ter um monte de coisa. A segunda loucura é você tem que estar feliz todos os dias. Todos os dias você tem que estar sorrindo. A terceira loucura é você tem que comprar tudo o que puder. O resultado é esse consumismo absurdo, né? Você comprar algo com dinheiro que você não... comprar algo que você não tem com dinheiro que você não possui para agradar pessoas que você não conhece. Esse é o consumismo. Capitalismo. Consumir por desejo e não por necessidade. Por fim, a quarta loucura: você tem que fazer as coisas do jeito certo. Isso a sociedade nos cobra todos os dias. Todos os dias nós somos cobrados. Todos os dias a gente entra numa correria danada para a gente poder responder bem a essas loucuras, segundo o Chiniachik. Aí ele continua: jeito certo não existe. Não há um caminho único para se fazer as coisas. As metas são interessantes para o sucesso, mas não para a felicidade. Tem pessoas que vivem colocando metas em tudo, e elas têm que, se elas não alcançam metas, elas ficam frustradas. Felicidade não é uma meta, mas é um estado de espírito. Felicidade é um estado de espírito. Tem gente que diz que não será feliz enquanto não casar. Tem outros que se casam e falam que vão ser felizes quando separarem. Você pode ser feliz tomando sorvete, ficando em casa com a família ou amigos verdadeiros, levando os filhos para brincar, ou indo à praia ou ao cinema. Quando eu era recém-formado em São Paulo, ele se formou na área de medicina, trabalhei em um hospital de pacientes terminais. Todos os dias morriam 9 ou 10 pacientes. Eu sempre procurei conversar com eles na hora da morte. A maior parte desses pacientes pega o médico pela camisa e diz: doutor, não deixe morrer. Eu me sacrifiquei a vida inteira, agora eu quero aproveitar e ser feliz. Eu senti uma dor enorme por não poder fazer nada. Ali eu aprendi que a felicidade é feita de coisas pequenas. Ninguém na hora da morte diz se arrepender por não ter aplicado dinheiro em imóveis, ações, ou por não ter comprado isso ou aquilo, mas sim de ter esperado muito tempo e perdido várias oportunidades para aproveitar a vida. Deus nos criou para vivermos a vida em toda a sua plenitude, para sermos felizes, sermos livres, não se deixar escravizar. Não seja escravo da ganância, do egoísmo, da amargura, do ressentimento, da falta de tempo. Tenha tempo para Deus, para sua família, para você mesmo. Seja livre para amar, para perdoar, para sonhar, para viver. Não espere a hora da sua morte para lembrar-se de que é preciso aproveitar a vida e ser feliz. Não só no cristianismo, né? Mas você vê que muitos médicos, muitos pesquisadores falam: para você ser feliz, basta você fazer as coisas simples. Simples. Ter um amigo, ficar com os filhos, ficar com a família, tomar um sorvete. São coisas simples. Você aproveitar o momento presente, não deixar que as circunstâncias externas entrem no seu coração e causem um caos aqui dentro. Que você fique totalmente desnorteado. Provérbios 23, 7 diz o seguinte: assim como a sua alma imagina, assim é. Se você traz um caos para a sua alma, assim vai ser assim. Se você pensa que você vai ser um derrotado, você vai ser derrotado. Se você não pensa em fazer o jeito da coisa certa, você não vai fazer o jeito da coisa certa. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não vai sorrir para você. Por quê? Porque assim como pensa a sua alma, assim é.
Aquilo que está dentro de você é transmitido para fora. A Bíblia fala, né, que do coração faz o quê? Procede os caminhos da vida. Provérbios 16, 32, aqui nós lemos no Encontro dos Homens. Mais vale o homem paciente do que o homem guerreiro. Mais vale o homem que controla o seu espírito do que o homem que conquista uma cidade. Ele está falando do mundo interior, irmãos. Se você conquistar o seu mundo interior, se você deixar o Espírito Santo de Deus colocar as coisas que estão aí, te deixando ansioso, preocupado, triste, colocar essas coisas internas em ordem, você vai ser uma pessoa alegre em Cristo Jesus. Abre Romanos 12, verso 2. Esse texto nós lemos também lá no Encontro dos Homens. Quem puder ler, por favor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer para a sua vida a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quem quer? Amém. Eu quero. Né? Ele dá a receita para você fazer isso. Primeiro, não se conforme com as coisas que estão acontecendo na sua vida. Não se conforme de você estar desempregado hoje, de você não ter dinheiro para pagar suas contas. Não se conforme se seu casamento não está bem. Não se conforme se o seu relacionamento com os seus filhos não está legal. Não se conforme com isso. Mas faça o quê? Renova a sua mente. O que é renovar a sua mente, queridos? O que vocês entendem por renovar a sua mente? Trocar pensamento. Por que eu tenho que trocar pensamentos? Porque os pensamentos, eles geram o quê? Sentimentos. Tá? Pensamento gera sentimento. Você não fica triste à toa, do nada. Você fica triste porque são pensamentos que te levam a ficar tristes. Você não fica ansioso de bobeira, porque aí dentro de você estão tendo pensamentos que estão te gerando preocupação. E a receita bíblica é fazer isso, é você trocar pensamentos. Essa é a receita. Se você está doente, não se conforme com isso, mas mude a sua mente. E aí nós voltamos novamente na receita de Paulo. Não estejais, vamos lá? Não estejais ansiosos com coisa alguma, mas tudo coloque diante de Deus. Como? Orações, súplicas e ações de graça. E a paz de Deus vai guardar a sua alma e a sua mente. Nós não acabamos de falar que os pensamentos que geram ansiedade? Falamos ou não falamos? Tá, pensamentos geram ansiedade. Como que eu tenho que fazer para controlar esses pensamentos? Colocar diante de Deus com orações, súplicas e ações de graça, porque a palavra aqui no final fala que Ele vai guardar a sua mente. O que é guardar a sua mente? Tirar os pensamentos que estão gerando ansiedade. Faz sentido ou não, irmãos? Está dando para fazer o link? Então, toda vez que eu estiver ansioso, que eu estiver triste, que eu estiver amargurado, o que eu tenho que fazer? Colocar esses sentimentos diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graça, porque Ele vai guardar a sua mente. E é lógico, né, irmãos, que nós temos que trocar pensamentos como? Não adianta trocar pensamentos. Se eu passo o meu dia no Zap, no Facebook, vendo ratinho, vendo novela, você vai trocar seus pensamentos com o quê? Se você está passando uma dificuldade, se você está passando uma luta, e essa luta é um monte que parece na sua vida, você pode fazer duas coisas. Você pode focar no monte, na dificuldade. Quando nós focamos na dificuldade, essas coisas viram um monstro, que faz com que a gente não enxergue mais para frente. Agora, quando eu posso trocar um pensamento como esse?
Posso ler Salmo 121. Eu olho para os montes, o que acontece? De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar vacilar os meus pés. Ele não vai dormir aquele que me guarda. Eu tenho que fazer isso, irmãos. Eu tenho que trocar pensamentos com a palavra de Deus. E isso vai fazer com que aquela tristeza, aquela ansiedade vá embora. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, o que acontece? Renovam suas forças. O que mais? Sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A águia, ela tem uma visão, ela não tem uma visão periférica. A águia não vê só o problema, a águia tem uma visão total. Ela vê o problema ali, mas ela vê a solução ali na frente. O pintinho, a galinha, ela não consegue, ela só vê o problema ali na frente, ela não consegue subir. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, quando você enxerga isso, você voa como águia, e você consegue ver as soluções para os seus problemas, as coisas ficam mais claras para você. Fazendo o quê? Colocando diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graça. E a paz de Deus vai inundar seu coração, vai fazer com que você consiga pensar melhor na solução, vai inundar você com paz, vai guardar sua mente, vai guardar seu coração. Irmãos, seja feliz, mesmo que faça calor, mesmo que esteja doente, mesmo que não tenha dinheiro, mesmo que alguém tenha lhe machucado, mesmo que alguém tenha te agredido verbalmente ou com atitudes, mesmo que alguém não lhe ame ou não lhe dê o devido valor, busque apenas ter Jesus no seu coração e a felicidade será uma consequência. A alegria no cristão não é sentimento, irmãos, não é emoção. A alegria no cristão é uma decisão de você focar em Cristo, de você colocar tudo aquilo que te deixa triste diante dele. A alegria do cristão não pode depender de circunstâncias, irmãos, das coisas terrenas. A alegria do cristão está em não falar mal do próximo, de você fazer o próximo melhor que você. Toda vez que eu falo mal do próximo, eu estou jogando lixo nele, não estou fazendo ele melhor do que eu. A alegria do cristão é não estar, vamos lá, ansioso com coisa ruim. A alegria do cristão está em colocar tudo diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graça. A alegria do cristão, ela é consolidada quando nós fazemos isso e trocamos os nossos pensamentos e a paz de Deus invade nosso íntimo. Ele guardando o nosso coração e guardando a nossa mente.